O arquipélago japonês está situado numa das áreas mais suscetíveis a abalos sísmicos em todo o planeta. Isso se deve ao fato de o Japão estar posicionado exatamente sobre a junção de 4 enormes placas tectônicas, a do Pacífico, a norte-americana, a euroasiática e a das Filipinas, todas em constante deslocamento. Como resultado, o país contabiliza anualmente mais de 500 tremores de terra, o que equivale a mais de um por dia. Essa frequência impressionante faz com que terremotos façam parte da rotina da população local, moldando tanto sua cultura quanto suas estratégias de prevenção. Quando essas estruturas tectônicas se movem e colidem sob os oceanos, o fundo do mar pode sofrer elevações ou depressões súbitas de vários metros em questão de segundos. Esse deslocamento abrupto da crosta oceânica empurra volumes imensos de água, criando o cenário perfeito para o surgimento de tsunamis. Moradores de vilarejos à beira-mar, habituados a essa realidade, aprendem desde cedo que um tremor intenso é um alerta claro. É preciso buscar imediatamente terrenos mais elevados. Mesmo com esse preparo enraizado, nenhum plano ou conhecimento técnico foi capaz de prever com exatidão a catástrofe que se abateu sobre o país em 11 de março de 2011. Naquela data, o Japão viveu um de seus episódios mais devastadores. Um tremor de força excepcional provocou a ruptura de uma extensa área da crosta terrestre sob o Oceano Pacífico, liberando uma quantidade absurda de energia. O impacto desse evento foi tão destrutivo que ultrapassou os efeitos imediatos do próprio terremoto, evidenciando que, em regiões tão instáveis como essa, os perigos reais muitas vezes vêm depois do abalo inicial. A tragédia de 2011 serviu como um alerta poderoso. Mostrou ao mundo que, embora a ciência tenha avançado significativamente na compreensão desses fenômenos, a imprevisibilidade da natureza continua sendo um desafio. No Japão, essa vulnerabilidade geológica exige não apenas tecnologia e protocolos, mas também uma consciência coletiva permanente, capaz de reagir rapidamente diante do menor sinal de risco. Em 11 de março de 2011, o nordeste do Japão foi abalado por um terremoto de magnitude 9, que provocou a ruptura de aproximadamente 480 quilômetros de uma placa tectônica situada sob o Oceano Pacífico. Esse deslocamento brusco do leito marinho originou um tsunami de proporções colossais. As ondas formadas chegaram a cerca de 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares, e avançaram com velocidade devastadora rumo à costa japonesa. As barreiras de contenção existentes naquela época tinham sido projetadas para suportar ondas de, no máximo, 8 metros. Diante da magnitude do tsunami, essas estruturas foram completamente destruídas, revelando-se praticamente inúteis frente à força da natureza. O impacto foi catastrófico. Mais de 20 mil pessoas perderam a vida. Cerca de 120 mil moradias foram destruídas ou arrastadas. E o episódio culminou em um dos piores desastres nucleares já registrados, o acidente na central de Fukushima. A tragédia revelou uma realidade dura e inegável. Apesar de sua força, o terremoto não foi o principal responsável pelas mortes. O tsunami foi o verdadeiro causador das perdas humanas e materiais em grande escala. Diante dessa revelação, ficou evidente para as autoridades japonesas que as estratégias de proteção litorânea precisariam ser inteiramente reformuladas. Confiar apenas em sistemas ultrapassados ou em evacuações rápidas demonstrou-se claramente insuficiente frente a catástrofes de tamanha intensidade. Esse evento dramático forçou o país a repensar suas soluções de infraestrutura e segurança costeira. Ficou claro que seria necessário desenvolver respostas inovadoras, robustas e capazes de enfrentar cenários extremos. O Japão, com sua tradição de resiliência, iniciou um processo de transformação profunda, compreendendo que prevenir tragédias semelhantes exigiria ações ousadas, investimentos significativos e o compromisso com a segurança da população diante de ameaças naturais cada vez mais imprevisíveis. Depois do trágico episódio ocorrido em 2011, o Japão adotou uma estratégia considerada audaciosa e inédita: reforçar toda a sua proteção costeira com um projeto de dimensões jamais vistas no país. O plano previa erguer cerca de 400 quilômetros de barreiras ao longo do litoral nordeste, com estruturas que chegariam a 14 ou 15 metros de altura e bases fincadas a até 25 metros de profundidade. A iniciativa demandou um investimento superior a 12 bilhões
de dólares. Essas gigantescas construções não tinham como propósito bloquear totalmente a passagem de um tsunami, mas sim conter parte de sua força e, sobretudo, oferecer tempo precioso para evacuar moradores das áreas de risco. Em situações como essa, alguns minutos podem significar a diferença entre a vida e a morte para milhares de pessoas. A mensagem transmitida pelo projeto era direta. Os tsunamis continuarão sendo uma ameaça, mas desastres com a magnitude daquele registrado em 2011 não devem se repetir da mesma forma. Antes que as obras ganhassem ritmo acelerado, especialistas e engenheiros iniciaram uma longa e detalhada etapa de estudos. Com base em dados reais coletados no tsunami que atingiu o país naquele ano, recriaram, em escala reduzida, o movimento das ondas em tanques experimentais. Foram centenas de experimentos testando diferentes variações de altura, espessura, ângulo de inclinação das paredes e profundidade das fundações. Cada ensaio gerava novas informações valiosas sobre o impacto da água ao atingir essas imensas barreiras, permitindo aprimorar gradativamente os modelos utilizados. Com o tempo, esses ajustes levaram a um formato considerado ideal para suportar as forças devastadoras dos tsunamis mais extremos. A iniciativa japonesa passou a simbolizar não apenas uma resposta técnica ao desastre, mas também um exemplo de resiliência, planejamento e respeito à vida. Em vez de confiar apenas na sorte, o país apostou na ciência e na engenharia para proteger suas comunidades e minimizar os riscos de futuras tragédias. Depois de muitos testes em laboratório e inúmeras simulações, os engenheiros definiram um projeto que consideraram o mais eficiente. A estrutura escolhida foi uma imensa muralha, com altura variando entre 14 e 15 metros, fundações que atingem profundidades entre 20 e 25 metros, base larga em formato trapezoidal e um núcleo central reforçado com aço de altíssima resistência. Esse gigantesco sistema foi idealizado para resistir ao impacto de milhões de toneladas de água, sem risco de desabar ou escorregar. A construção dessa barreira monumental foi direcionada à região costeira de Tohoku, no nordeste do Japão, onde o devastador tsunami de 2011 provocou os piores estragos. A extensão da muralha cobre integralmente 4 províncias: Aomori, Iwate, Miyagi e Fukushima. Essa localização foi escolhida com a intenção de proteger áreas residenciais, zonas industriais e portos essenciais para a movimentação econômica local. Antes mesmo de iniciar as obras, foi preciso lidar com uma série de desafios logísticos. Diversas casas antigas, redes de infraestrutura comprometidas, postes de eletricidade e sistemas de encanamento cruzavam o caminho por onde a muralha deveria passar e, por isso, precisaram ser retirados. Para viabilizar a construção, criou-se uma verdadeira cidade provisória no local da obra, equipada com estradas internas, pátios de armazenamento, áreas específicas para guindastes, usinas de concreto e sistemas de drenagem. Essa estrutura temporária garantiu que os trabalhos não fossem interrompidos, mesmo sob fortes chuvas e condições climáticas adversas. Um dos obstáculos técnicos mais complexos enfrentados pelo projeto estava ligado às características do solo na faixa litorânea, onde, em diversos pontos, predominava uma composição arenosa e instável. Esse tipo de terreno não oferecia suporte adequado para uma estrutura de proporções tão imponentes. Erguer uma muralha daquela dimensão sobre uma base tão frágil seria comparável a tentar construir um edifício de muitos andares sobre dunas movediças. Para tornar o projeto viável, foi necessário um reforço estrutural profundo desde as camadas mais baixas do solo. Para superar essa dificuldade, os engenheiros iniciaram uma intervenção robusta, perfuraram o terreno e instalaram estacas longas de concreto e aço, criando uma ancoragem firme e resistente. Na sequência, aplicaram várias camadas alternadas de pedra britada e areia compactada, com o intuito de estabilizar a base. Essa técnica visava evitar que a estrutura afundasse, se deslocasse ou desenvolvesse rachaduras com o passar dos anos, mesmo diante das variações naturais do solo. Após a preparação do terreno, deu-se início à etapa mais delicada de toda a construção, a fundação. Escavadeiras de grande porte abriram valas colossais, algumas ultrapassando os 20 metros de profundidade, o equivalente à altura de um edifício de 7 andares abaixo da linha do solo. Nas zonas mais próximas ao oceano, foram erguidas barreiras temporárias para conter o avanço da água e permitir que os trabalhos prosseguissem em segurança. Sobre essa base escavada,
elevada, aplicou-se uma espessa camada inicial de concreto. Em cima dessa base sólida, foram posicionadas estruturas metálicas reforçadas, grandes gaiolas de aço, e, por fim, colossais blocos de concreto moldaram a fundação definitiva. Esse conjunto formou uma base extremamente larga e pesada, desenhada especificamente para suportar o impacto de forças naturais extremas, como tsunamis de elevada intensidade. O projeto mostrou-se um exemplo notável de engenharia aplicada a ambientes desafiadores, aliando técnica e precisão para garantir estabilidade e segurança a longo prazo. Com a conclusão das fundações e o solo devidamente estabilizado, teve início a etapa mais marcante da obra, a construção da muralha de proteção contra tsunamis. Sobre a base já finalizada, equipes especializadas começaram a erguer estruturas verticais compostas por malhas densas de vergalhões de aço, alinhadas com precisão ao projeto previamente validado em testes laboratoriais. Essas armações proporcionavam resistência tanto à pressão frontal provocada pela massa de água, quanto às tensões de tração e flexão geradas pelo impacto contínuo das ondas. Após a finalização dessa armadura interna, enormes formas de madeira e metal foram posicionadas para moldar o concreto, que era bombeado de maneira fracionada. Cada trecho da barreira media várias dezenas de metros de extensão e era executado de forma contínua e ordenada. A construção de cada bloco envolvia a aplicação do concreto, o tempo exato de cura, uma rigorosa inspeção estrutural e, em seguida, a junção com a seção anterior. Esse método permitia formar uma barreira sólida e uniforme ao longo de toda a faixa costeira em risco. A fiscalização da qualidade era extremamente criteriosa em todas as fases. Mesmo pequenos defeitos poderiam afetar a solidez de quilômetros inteiros da muralha. Por esse motivo, cada bloco era minuciosamente avaliado antes da continuidade da obra. Essa atenção aos detalhes resultou em uma estrutura robusta e confiável, capaz de suportar condições severas, como as provocadas por eventos sísmicos e ondas gigantes. A muralha construída foi projetada para absorver e redistribuir a força do tsunami de maneira eficaz, evitando a concentração de impacto em pontos isolados. Assim, a energia destrutiva das ondas era suavizada gradualmente ao longo de toda a barreira, protegendo as áreas costeiras com eficiência. O projeto, ao final, não apenas elevou uma construção física, mas também representou um avanço significativo na defesa civil e na engenharia de proteção litorânea. Além da estrutura central, os responsáveis pela obra incorporaram uma série de soluções auxiliares para conter com mais eficácia a força das ondas. Na face voltada para o mar, foram posicionadas estruturas robustas de concreto, como blocos em formato de tetrápodes, dolos e outros dissipadores de impacto. Esses elementos foram cuidadosamente empilhados em múltiplas camadas ao redor da base da barreira, criando uma zona de absorção de energia logo no primeiro contato com as águas. A principal função desses blocos é romper e espalhar a energia das ondas antes que elas atinjam diretamente a muralha. Quando a água colide com essas formas geométricas irregulares, ela perde boa parte de sua intensidade, o que alivia a pressão exercida sobre a construção. Em determinados trechos, a própria superfície da parede foi moldada com degraus, inclinações calculadas e saliências estratégicas, tudo pensado para reduzir ainda mais a altura das ondas que tentam transpor a barreira. Já no lado voltado para o interior, foram aplicadas camadas de terra compactada e pedra britada, complementadas por sistemas de drenagem altamente eficientes. Esses elementos desempenham um papel essencial, evitam o acúmulo de água das chuvas e ajudam a minimizar a pressão exercida pela umidade sobre a base da muralha. Em diversos pontos ao longo da estrutura, foram incorporadas passarelas ou faixas pavimentadas no topo, facilitando o acesso para vistorias constantes e ações de manutenção preventiva. Com esse conjunto de soluções integradas, a obra garante maior resistência frente às forças naturais, permitindo uma gestão mais segura e eficiente da proteção costeira, sem colocar em risco a tranquilidade das comunidades próximas.
Apesar de seguir um modelo estrutural padronizado em sua concepção geral, a construção da muralha demandou adaptações específicas em cada segmento, levando em conta as variações do relevo, a composição do solo e a profundidade da faixa costeira. Em determinados municípios, a estrutura foi incorporada ao sistema viário urbano, assumindo funções adicionais como via elevada ou rota de inspeção. Nesses trechos, instalaram-se elementos como corrimões, cercas, escadarias e sinalização adequada, permitindo o acesso controlado da população. Esse cuidado com a integração urbana foi fundamental para reduzir os impactos tanto visuais quanto práticos da muralha na rotina das comunidades litorâneas. Em vez de ser percebida como uma barreira isolada, a estrutura passou a desempenhar um papel ativo dentro da infraestrutura das cidades. Embora tenham sido feitas diversas adaptações ao longo do percurso, a proposta original do projeto se manteve firme por toda a sua extensão, que alcança cerca de 400 quilômetros, garantindo desempenho constante diante da ameaça de tsunamis. A atenção dedicada à adaptação da muralha ao ambiente já existente contribuiu para evitar atritos com zonas residenciais, áreas portuárias e setores comerciais. Ainda assim, o foco essencial da iniciativa permaneceu claro: estabelecer uma linha de proteção sólida, contínua e confiável contra ondas gigantescas sem romper por completo o vínculo das cidades com o mar. Um dos aspectos mais desafiadores desse projeto foi encontrar soluções eficientes para os portos. Era essencial garantir a defesa contra tsunamis sem prejudicar a circulação de embarcações. Para resolver essa questão, engenheiros criaram estruturas específicas, portões de contenção desenvolvidos para agir em situações de emergência. Nos locais com tráfego intenso, optou-se por painéis verticais de aço que ficam suspensos entre grandes colunas de concreto. Quando há risco iminente, esses portões descem rapidamente, vedando completamente o acesso ao porto. Em alternativa a esse sistema, foi implantado um modelo diferente, conhecido como portão retrátil. Nesse caso, a barreira permanece oculta no leito marinho durante o funcionamento habitual do terminal, possibilitando a movimentação livre dos navios. Ao ser acionado por sensores que detectam a aproximação de ondas gigantes, um mecanismo hidráulico eleva a estrutura de maneira ascendente, encaixando-a lateralmente e criando uma defesa firme e confiável. Esse tipo de solução é ideal para áreas com espaço restrito, onde não é viável a construção de suportes elevados, mantendo a operação portuária em pleno funcionamento mesmo em situações críticas. Esses dispositivos simbolizam uma harmonia precisa entre proteção e praticidade. Sua presença não apenas garante segurança diante de eventos extremos, mas também assegura que a atividade econômica na região continue fluindo sem interrupções. Além disso, por serem integrados de forma discreta à barreira principal, contribuem para a eficiência do sistema como um todo, demonstrando como engenharia e planejamento podem trabalhar juntos em favor da resiliência costeira. Após um longo período de esforços concentrados, foi erguida ao longo do litoral de Tohoku uma imponente barreira com cerca de 400 quilômetros de extensão, considerada atualmente o maior sistema de proteção costeira contínua já construído no Japão. Esse ambicioso empreendimento mobilizou mais de 30 mil profissionais, incluindo engenheiros, técnicos e especialistas em solo, além de contar com o suporte de milhares de equipamentos pesados, operando simultaneamente ao longo de um prazo estimado entre 5 e 7 anos. Estudos e testes realizados após a conclusão da obra revelaram que a estrutura é capaz de atenuar em até 50% a força de um tsunami, variando entre 30% e 50% de redução no impacto. Além disso, um de seus principais benefícios está em proporcionar minutos extras cruciais para a evacuação das áreas ameaçadas, tempo precioso que pode significar a salvação de dezenas de milhares de vidas em caso de um evento de grande magnitude. Regiões antes altamente expostas, como rodovias costeiras, portos e comunidades próximas ao mar, passaram a contar com um nível de segurança muito mais elevado. Apesar de não ser uma solução absoluta para todos os tipos de tsunami, essa barreira representa o último recurso de contenção do país frente a uma das catástrofes naturais mais devastadoras conhecidas. Sua construção se tornou um marco não apenas da capacidade técnica japonesa, mas também do espírito resiliente de um povo que soube aprender com as tragédias do passado. O projeto é
símbolo de como o Japão transforma a dor em inovação, investindo em soluções permanentes para proteger sua população e garantir um futuro mais seguro. Essa muralha é, portanto, mais do que uma obra de engenharia. É um testemunho da determinação de um país em enfrentar os desafios da natureza com coragem, precisão e visão estratégica.